sábado a todos. Happy Sabbath, everyone. No estudo de hoje a gente vai estar estudando a Batalha de Ipso. Today we will be studying Ipsus's battle. E para a gente estudar essa batalha, a gente precisa ver um princípio muito importante. And so we can study this battle, we need to see a really important principle. E esse princípio é como a gente entende parábolas. And this principle is the same thing as understanding parables. E eu queria quando a gente estuda essa mensagem, a gente está estudando parábolas. So when we study this message, we studying parables. A gente entende que a mensagem do clamor da meia-noite, ela chegou no movimento desde o ano passado. We understand that the Midnight Cry message arrived in the movement since last year. E uma das coisas que a gente lembra quando a gente estuda a história millerita And one of the things that we remember when we study Millerite's history é que quando a mensagem do clamor da meia-noite chegou, o fanatismo cessou. is when this Midnight Cry message arrives, the fanatism ends. Uma coisa que a gente vê nessa mensagem do clamor da meia-noite And one of the things we see in this Midnight Cry message, é como está limpando na nossa cabeça muitas ideias erradas que a gente tinha. it's how it cleans in our minds a lot of wrong ideas we had. E a gente precisa ter isso em mente a gente estudar essas mensagens. So we need to keep this in mind when we study these messages. E constantemente a gente se depara com esse tipo de situação. So constantly we are faced with these situations. E se você está seguindo a mensagem do clamor da meia-noite, And if you're following the Midnight Cry message, você consegue ver como cada vez mais a gente está tendo um melhor entendimento sobre muitas questões. you now can see how more and more we have understanding about a lot of things. E a gente vai tentar trazer um pouco disso daqui. So we're going to try and speak a bit more about this. Tá? Eu queria abrir com vocês em Mateus 13. So I want to open with you in Matthew 13. Verso 45 e 46. Verse 45 and 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking godly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Então aqui nós temos uma parábola, So here we have a parable, e nessa parábola a gente tem o quê? and what do we have in this parable? A gente tem um homem, certo? O We have a man. que mais a gente tem? What else do we have? A gente tem uma pérola. We have a pearl. Não é isso que a gente tem? Ele busca a pérola. So he seeks for these pearls, E ele acha essa pérola de grande valor. and he finds this pearl of great price. O que ele faz? And what does he do? Ele vende tudo por causa dessa pérola. Não é He isso? sells everything because of this pearl, Então right? isso é uma parábola de Jesus. So this is a parable of Jesus. Isso aqui é uma pérola. This would be a pearl. Ok? Então nessa parábola, o que está sendo ilustrado? So what is being illustrated in this parable? Está ilustrando uma pessoa, It's illustrating a person quando acha algo de grande valor, that's going to find something of great price, entrega tudo por aquele valor, and por aquele bem. they're going to give everything for this pearl. O que isso representa? And what does this represent? Isso representa eu e você. It represents you and I. Quando a gente encontra Cristo, When we find Christ a gente tem que entregar nossa vida a Cristo, entrega tudo a Cristo. and you surrender all your life to Christ. Então isso significa, eu vou colocar você, So I'm going to put you, e aqui eu vou colocar Cristo. and here it would be Christ. E a irmã White também fala sobre isso. And Sister White also speaks about this. Ela diz que Cristo, ele mesmo, é a pérola de grande valor. She says Christ himself is the pearl of great price. Ela fala isso em Parábolas de Jesus. She speaks about this in Christ Object Lessons. Em inglês é página 115. In English, it would be the page 115.1. So it's COL 115.1.
Em português, é na página 55.4. Split screen. Eu tenho. PJ 55.4. Então a gente tem isso daqui uma parábola. So now we know that this is a parable. Mas a gente tem que entender que a parábola, ela pode ser vista de várias perspectivas. But we need to understand that a parable can be seen in various perspectives. E eu vou sugerir para vocês And I'm going to suggest to you que essa pérola... that this pearl, Quais são as características de uma pérola what are the characteristics of a pearl que a gente pode identificar com Cristo? that we can identify it as being Christ? Branca ou pura, pode ser? Pura. White or pure. Coloquei assim, pura. So I'll put pure. Tem valor, certo? It has great value. Não tem mancha, né? Eu acho que isso é... It has no stains. Alguma coisa a mais? Anything else? Raro. It's something that is rare. Então, raro. Ok. Então essas são algumas características da pérola. So these could be some of the characteristics of the pearls. Mas eu posso sugerir para vocês But I can suggest to you que essa pérola significa a humanidade caída. that this pearl means the fallen humanity. E essa pessoa aqui, And this person, que é um negociante, which is a merchant que não é cristão, acredito, that I believe is not a Christian, porque cristão não usa joias. because a Christian doesn't use pearls, Esse daqui é Jesus. this would be Jesus. Então, isso daqui é a aplicação de Ellen White, So this would be Ellen White's application, e essa daqui é a minha aplicação. and this would be my E eu application. ia perguntar para vocês, quais que vocês acreditam? So I want to ask, who do you believe in? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, né? I've already asked this a few times. Mas o que eu quero que vocês vejam é que a gente pode fazer esses dois tipos de aplicação. But what I want you to see is we can do these two types of E application. para a gente fazer esses dois tipos de aplicação, And so we can do these two types of a gente applications. precisa começar a entender esse conceito de ruído. We need to start to understand this concept of noise. Que tem coisas nessa parábola que precisam ser ignoradas para eu fazer essa aplicação aqui. Because we have things in this parable that need to be ignored so we can do this application. Então esse daqui sou eu, esse daqui é Ellen White. So this would be me and Ellen White. Mas na verdade não é, porque a Ellen White também fala sobre isso. But maybe not really, because Ellen White also speaks about Se a this. gente descer para você é isso daqui. So in English, if we go down to COL 118.3, Não, não é isso. Perdão. Ponto 2. so COL 118.2. Aqui é 57.3. 57.3. A irmã White vai falar uma coisa muito importante. So Sister White is going to speak about something really important. Ela fala, a parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla. Aplica-se não somente aos homens que procuram o reino do céu, mas também a Cristo que procura suas heranças perdidas. The parable of the merchant man seeking godly pearls has a double significance. It applies not only to men as seeking the kingdom of heaven, but to Christ as seeking his lost inheritance. Então a gente tem uma parábola. So we have one parable. A gente tem um homem buscando por pérolas. We have a man seeking for pearls. A primeira aplicação é Jesus, eu e você buscando a Cristo. So the first application would be you and I seeking for Christ. Nesta aplicação, In this a application, gente vê que a pérola é pura, we can see this pearl being pure. que Jesus tem grande valor Christ has great value e é algo único. and something that is unique. E a gente precisa entregar tudo para Ele. So we need to surrender everything to him. Agora olha só o que eu quero que vocês vejam. So look at what I want you to see. Nessa outra aplicação aqui de baixo é totalmente ao contrário. In this bottom application, it's completely the E opposite. para eu entender essa aplicação aqui de baixo, And so I can understand this application at the bottom, eu tenho que ou simplesmente ignorar isso daqui. I would probably have to ignore these points.
points. Porque a humanidade, ela é caída, com pecado, suja e nada pura. Because humanity, it's fallen, it has sin, and it's impure. Então não tem nada a ver com a pérola. So they have nothing to do with this pearl. Nessa parábola, In this parable, a gente tem que olhar com a perspectiva we need to look with this perspective que Jesus viu grande valor na humanidade. that Jesus saw great value in humanity. Mas você não pode falar que a humanidade é pura, But you cannot say that humanity is pure sem pecado. without sin. Consigo entender o que eu estou querendo trazer aqui? Can you see what I'm trying to bring to you? Então, quando a gente estuda parábolas, So when we study parables, a gente tem que aprender a ignorar barulho we need to learn how to ignore what is e noise. ver que essa parábola está ensinando uma coisa e essa parábola está ensinando outra coisa, mas isso aqui é tudo uma parábola só. And we have to see that the bottom and the top parables, they're teaching different things, but it will be one parable. Vou dar um outro exemplo para vocês. And I'm going to give you a different example. A Bíblia diz que você é uma planta. So the Bible will say that you are a plant. Eu não sei dizer uma planta. Isso aqui é uma planta. Você é uma planta, So this would be a plant. ok? Então você é uma... Você primeiro é uma semente, na verdade. So firstly, you would be a seed. E depois você cresce um pouco. Then you will grow a bit. Aí você recebeu a chuva temporã. You receive the early rain. E aí você recebe a chuva serôdia. And then you receive the latter rain. Então a Bíblia está comparando você com uma planta. So now the Bible is comparing you to a plant. Isso é uma parábola. So this is a parable. Mas se você quiser, você pode arrumar problema com essa parábola. But if you want, you can find a problem in this Eu parable. vou te dar alguns problemas para você ter com a parábola. And I'm going to give you a few problems so you can see. Primeiro ponto, a planta não anda, você anda. First point, the plant doesn't walk and you walk. A planta é verde, você não é verde. The plant is green and you're not green. Conseguiram ver dois problemas aí? Can you see two Por problems? que ninguém se incomoda com isso? Why don't people Doesn't They get don't- bothered by this. why are people not bothered by this? Porque esse não é o ponto da parábola. Because that's not the point of the Essa parable. ilustração da natureza This illustration of nature é utilizado para mostrar como é o seu crescimento espiritual. is used to illustrate your spiritual growth. Então a gente precisa associar a planta com você, So we need to associate the plant to you, a chuva com uma mensagem, the rain as a message, e a gente entende que você cresce espiritualmente com a mensagem. and we understand that you grow spiritually with this message. Conseguiram ver? Can you follow? Então a gente precisa ignorar aquilo que não é importante. So we need to ignore what is not important. Aqui nessa parábola aqui, So in this bottom parable, a gente precisa ignorar que a pérola é pura, we need to ignore that the pearl is pure, porque não é esse o ponto da parábola. because that's not the point of the A parable. perspectiva que a gente está olhando é que Jesus olhou viu na humanidade grande preço. The perspective that we're looking at is that Jesus saw in humanity great value. Nesse entendimento da parábola aqui, nessa perspectiva, In this perspective, the way we understand this parable, é que a gente vê em Cristo uma pérola de grande valor. we see in Christ a pearl of great De value. forma que a gente tem que entregar tudo para isso. In the way that we have to surrender everything for this. Jesus também entregou a sua vida, né? Entregou para nós. Jesus, as well, he gave his life for us. Então preciso que a gente consiga ficar familiarizado com isso. So we need to be more familiar with this. Ok? Outro ponto, por exemplo, também, So another point, another example, a gente é ilustrado como uma ovelha. we are illustrated as a sheep. Qual o ponto de Jesus ilustrar a gente como uma ovelha? So what would be the point for Jesus to illustrate us as a sheep? É que a ovelha tem lã? Is it that the sheep has wool? Você não tem lã. You don't have wool. Ninguém fica chateado com esse tipo de comparação. And no one gets upset with this type of comparison. O ponto da ovelha But the point of the sheep, e do pastor, por exemplo, and for instance the shepherd, é que a ovelha se perdeu is that the sheep got lost. e o Senhor foi lá para resgatar a ovelha. And then Christ went there to bring in the sheep. Isso é uma ilustração natural que ensina lições espirituais. So this would be a natural illustration that will teach us something spiritual. Você tem que ignorar que isso daqui é um animal e que isso está representando uma pessoa. You need to ignore that this is an animal, but it's representing a person. Tem muitas coisas que precisam ser ignoradas, se vocês assim me entendem. A lot of things need to be ignored if you can understand São me. barulhos. They are noise. Não serve para parábola.
they not Não ajuda nada para a parábola, o fato que a ovelha tem lã. they don't help this parable, the fact that a sheep has wool. Que a lição que está sendo ensinada aqui é que a ovelha se perdeu e Jesus veio buscar. Because the lesson that we learn by this is that the sheep got lost and Jesus comes back to find it and bring it back. Então, ao a gente estudar a batalha de Ipsos, a gente vai ver esse princípio. So before studying the Battle of Ipsus, we're going to study this principle. Não, ao estudar a gente vai ver. As we study the Battle of Ipsus, we'll see this principle. Vou deixar isso daqui para a gente lembrar. Então, queria lembrar sobre um pedaço das linhas de ontem aqui. So I just want to remind you of a bit of the lines that we did yesterday. Isso daqui é a história alfa de Pirro. This would be the Alpha history of Pyrrhus. Tem esse período de 10 anos. We have this period of 10 years. Aqui a gente tem Pirro mais Demétrios, certo? Here we have Pyrrhus and Demetrius, right? Eu vou colocar o rei do norte mais o rei do sul. So we'll put the king of the north with the king of the south. Eles fazem uma aliança e juntam a batalha juntos. And they do this alliance and they fight the battle together. Isso daqui é a história da Segunda Guerra Mundial. This would be the history of the Second World War. Tem um período de 10 anos que a gente marca aqui. We also mark a period of 10 years. E a gente vê que a Alemanha, que é representada como o rei do norte, And we see that Germany, which is represented by the king of the north, faz uma aliança com o rei do sul, a União Soviética. does an alliance with the Soviet Union, which is the king of the south. E eles fazem essa aliança para começar a guerra, And they do this alliance so they can start the war na invasão da Polônia. when they invade Poland. E o nome desse pacto é aquele Ribbentrop-Molotov. And the name of the pact would be the Ribbentrop and Molotov. Então esse daqui é o início da Segunda Guerra Mundial. So this would be the beginning of the Second World War. É seguido de uma anterior. Eles fizeram uma aliança para começar isso. So they do an alliance so they can start this. Quando a gente vem para nossa história, Then we come to our a gente history. vê esse período de 10 anos de procuração da guerra no Afeganistão, We see this 10-year period of this proxy war in Afghanistan. onde depois a gente vê aqui em 2014 Then we see in 2014 uma aliança entre Trump e Putin. an alliance in between Trump and Putin. E o motivo que eles fazem essa aliança And the reason why they do this alliance é porque eles querem ajudar Trump a vencer as eleições. is because they want to help Trump to win these elections. Então o motivo que eles fazem a aliança é para que Trump vença. So the reason why they do this alliance is so Trump can win. Então aqui a gente vê uma aliança rei do norte e rei do sul, uma batalha. So we see an alliance between the king of the north and the south and a battle. Aqui a Alemanha, a União Soviética, a Segunda Guerra Mundial. We see Germany and the Soviet Union and then the Second World A War. gente vê que o motivo que eles fizeram a aliança é porque a Alemanha queria invadir a Polônia. We see the reason why they do this alliance is because Germany wants to invade Poland. Lembra que a Alemanha não queria enfrentar a guerra nos dois lados? Remember that Germany didn't want to face this war in two fronts? Então ela teve que assegurar que não teria problemas com a Rússia e fez uma aliança. So they had to make sure that they would not have problems with Russia and they do this alliance. Porque assim a Alemanha ia só enfrentar a guerra no lado ocidental. Because like this, Germany would only face the war on the western side. Então eles fazem aliança para começar a guerra. So they do this alliance so they can start war. Quando a gente vê Trump e Putin fazendo o conluio aqui, When we see Trump and Putin doing this collusion here, qual é o propósito dessa aliança? what is the purpose of this alliance? Eleição de 2016. The elections in Então, 2016. dessa forma a gente consegue ver mais fácil como que essa eleição é uma batalha. So in this way we can see easily how this election would become a battle. Porque essa aliança foi por causa dessa batalha. Because this alliance was because of this battle. Ok? E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso daqui. And we're going to study a bit more about this. E a gente vai ver isso com mais de uma perspectiva. And we'll see this in more than one perspective. Ok? Então vamos lá. Quero desenhar uma linha aqui.
So I want to draw a line here. A gente já fez ela algumas vezes. We have done this line a few times, Eu quero trazer um ponto dela. but I want to bring a point with this line. Isso daqui é a história da morte de Alexandre. This would be the history of the death of Alexander. E o que Daniel faz? And what does Daniel do? Ele pula 22 anos He jumps 22 years e ele vem para essa batalha onde a gente tem Antígono, and he comes to this battle where we have Antagonist quando ele morre. when he dies. Então a profecia fala que um chifre cai So the prophecy says that one of the horns fall e depois sobem 4. and then 4 arise. O que eu quero que vocês vejam And what I want you to see é que quando a gente vê a história de Alexandre e Antígono, is when we see this history of Alexander and Antagonist. Antígono era um general muito poderoso. Antagonist was a really powerful general. A gente leu que quando ele morreu, foi a última oportunidade de reunir o Império Grego de Alexandre. And we read that when he died was his last opportunity of reuniting this Greek Empire. Então a gente tem que entender que esse Antígono é uma pessoa que poderia ter unido a Grécia de novo. So we need to understand that this antagonist is someone that could have reunited Greek again. E é interessante quando a Bíblia, quando Daniel pula de Alexandre para Antígono, So it's interesting to see in the Bible that when Daniel jumps from Alexander to Antagonist, de um chifre para 4 chifres, from 1 horn to 4 horns, é porque quando Antígono morre, is because when Antagonist dies, é praticamente a mesma coisa quando Alexandre morre. it's basically the same thing as when Alexander dies. Por que eu estou dizendo isso? And why am I speaking about this? Qual é o significado do nome de Antígono? What is the meaning of the name Antagonist? Como ancestral, certo? The same as his ancestors. Like the ancestors. Like the ancestors. Como ancestral. E quem é o ancestral dele? And who is his ancestors? Alexandre. Alexander, right? Então, a gente vê, ele era um general muito poderoso. So we see him being a really powerful general. Quando ele morre, ficam os 4 chifres. And when he dies, we are left with 4 horns. Okay. Então a gente consegue ver essa dinâmica aqui. So we can see this dynamic here. Isso é importante para a gente entender, And this is important so we understand, para a gente fazer a aplicação dessa batalha. so we can do the application of this battle. Lembra que essa batalha está se tratando da eleição de 2016. Remember, this battle is dealing with the elections of 2016. Então como que é a dinâmica da eleição de 2016? So how would the dynamics of this election in 2016 be? Vou colocar aqui Antígono. I'm going to put here Antagonist. Ele estava lutando com quem? And he was fighting against who? Não, com quem? With who? Demétrio. Demetrius. Nessa batalha, In this battle, era contra uma tríplice aliança it was against a triple alliance de Seleuco, of Seleucus, Lisímaco e Cassandra. Lysimachus, and Cassandra. Então essa daqui é a dinâmica que a gente tem na batalha. So this is the dynamics we have in this battle. A gente está se tratando de uma eleição de 2016. We're dealing with this election of 2016. Então essa é uma parábola que está ilustrando a eleição de 2016. So this would be a parable illustrating the election in 2016. Como assim isso aqui é uma parábola que está ilustrando uma eleição de 2016? And how is this a parable illustrating an election in 2016? Como que uma ovelha representa você? How does a sheep represent you? Representa? Ela anda em 4 patas. Does she represent you because she has 4 legs? Então a gente tem que visualizar isso como uma parábola. So we need to look at this as a parable. Da mesma forma que a gente olha para uma pérola e aplica isso a você. The same way as we look at the pearl and we apply this to you. Ok? Então isso daqui está ilustrando a eleição de 2016, como a gente viu. So that is illustrating the elections of 2016. E a gente vai dizer And we are going to say que isso daqui são os 3 ramos dos Estados Unidos. that these are the Do governo americano, desculpa. 3 Three- ramos do governo americano. the 3 branches of the USA government, Que é o poder executivo. which would be the executive power, Executivo. Legislativo. legislative, E o judiciário. and judicial. E quem é que estava buscando conquistar
esses três poderes? And who was seeking to conquer these three Tinha powers? duas pessoas que estavam lutando. We had two people fighting, Trump e Hillary Clinton, certo? Trump and Hillary Clinton, Eles right? estavam tentando conquistar esses três ramos do governo americano. They were trying to conquer these three branches in the USA government. Mas antes da gente fazer uma aplicação aqui, But before we do this a application, gente vai dar uma dica. we're going to give you a clue. Quem é que estava aliado com Demétrio? Who was allied to Demetrius? Pirro. Pyrrhus. E Pirro a gente já viu And Pyrrhus we have seen que está representado como o rei do sul. that is represented as the king of the south. E Demétrio a gente já viu que é o rei do norte. And we have seen that Demetrius is the king of the north. Quem é a pessoa que estava em conluio com o presidente Trump? Who is the person that is going through this collusion with the President Trump? Rússia, certo? Russia, A right? Rússia estava do lado da Clinton? Russia was on the side of Clinton? Não estava. No. Então a gente consegue ver que nessa aplicação, So we can see that in this application, Demétrio ele simboliza Trump, Demetrius would be represented by Trump, Pirro é representado como Putin, and Pyrrhus would be represented by Putin. e eles estão aliados para conseguir conquistar esses três ramos. And now they allied so they can conquer these three branches. Agora, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte. So now what I want you to see is the following. O que acontece com o Antígono? What happens to Antagonus? Ele morre. He dies. O que aconteceu com a Hillary Clinton? And what happens to Hillary Clinton? Ela perdeu a eleição. She loses the O elections. que aconteceu com Demétrio? What happens to Demetrius? Ele se tornou rei. He becomes a king. Conseguem ver? Can you see this? Agora eu vou trazer alguns problemas para você nessa parábola. So now I'm going to bring some problems to you in this parable. Demétrio é filho de Antígono. Demetrius is Antagonus' son. Trump é filho de Hillary Clinton? Is Trump Hillary Clinton's son? Não! No. Esse é o tipo de coisa que você tem que ignorar numa palavra. So- numa parábola. These are the types of things that you would need to ignore in a parable. Isso é irrelevante para a gente entender essa perspectiva. This would be irrelevant so we can understand this perspective. Nessa perspectiva, And in this a perspective, gente está vendo dois oponentes, we can see two opponents, que seria a Hillary Clinton which would be Hillary Clinton e Trump, and Trump, tentando conquistar o governo americano. trying to conquer this USA government. E se você olha nessa perspectiva, And if you look into this perspective, a Clinton não está tentando tomar as coisas de Donald Trump. Clinton is not trying to take the things that belong to Donald Trump. Nem Trump está tentando roubar os bens de Clinton. Nor is Trump trying to steal the wealth of Hillary Clinton. Nessa perspectiva da parábola, And this perspective of the parable, que eu vou chamar da primeira perspectiva da parábola, which I'm going to call the first perspective of a parable, a gente vê que eles não estão lutando contra o outro, mas eles querem conquistar o governo americano. we see they're not fighting one against the other, but they want to conquer this USA government. É esse o objetivo deles, This is their purpose. ok? O que a gente consegue ver mais dessa parábola And what we can see more in this parable é que Antígono é como o ancestral, certo? is that Antagonus is the same as his ancestors, like Antígono his ancestors. é como o ancestral Alexandre. So Antagonus is like his ancestor Alexander. E quem foi Alexandre? And who was Alexander? Ele construiu o quê? What did he build? Ele construiu um império. He built an empire. Ele construiu um império grego. He built the Greek Empire. Então, quando a gente vê essa história, So when we see this history, a gente vê que Clinton we see that Clinton represents, ela é como ancestral. she is like her A ancestral. pessoa que construiu o império dos Estados Unidos. The person who has created this empire of the USA. Que a gente pode caracterizar isso talvez com George Washington. And maybe we can characterize this with George Washington. Mas o que eu quero mostrar aqui So what I want to show here é que Antígono, ele era bom. is that Antagonus, he was good. Ele podia ter unido o Império Grego novamente. He could have joined the Greek Empire again. E o significado de Demétrios, And the meaning of Demetrius, se você for na definição, ele vem de uma deusa ou deus grego, if you go to its definition, it will come from a Greek goddess, Deméter, Demeter. que é o deus do milho e da colheita. Demeter, which is the god of the corn of the harvest.
Oi? God of corn harvest. Como é que é? Ah, é? Não sabia assim. Não. Pai da... They Que saying Pirro that invadiu o templo, você tá falando? O que Pirro invadiu o templo daquela mulher? sim. Essa deusa é pai... E... Entendi. Deméter teve um caso com Zeus, que nasceu Perséfone, que é o templo que Pirro invadiu. Entendi. So we have this god corn of harvest, which had a relationship with Zeus, which was born out of this relationship. The goddess we spoke yesterday, which was Persephone, and which is the one where Pyrrhus invades the temple. Então Demétrio vem do nome Deméter, que é o deus da colheita. So Demetrius Deusa da comes colheita. from this name, god of corn harvest. E a gente sabe que Trump é que vai trazer a colheita no decreto dominical. And we know Trump is the one bringing this harvest at the Sunday law. A colheita no mundo. So this A is colheita do mundo. the harvest of the world. E Clinton é que podia... Então, enquanto um vai trazer a colheita e a destruição dos Estados Unidos, While one brings the destruction and the harvest of the USA, o outro poderia ter unido os Estados Unidos. Não, foi a última oportunidade. the other one had his last opportunity of uniting the USA. Porque quando Trump traz o decreto dominical, o que quer que isso se pareça, Because when Trump brings the Sunday law, however it looks like, a irmã te fala que apostasia nacional é seguida de ruína nacional. Sister Wise says that national apostasy is followed by National rule. national ruin. Então, na eleição de 2016, So in this election in 2016, quando Clinton perde, when Hillary Clinton loses, foi a última oportunidade dos Estados Unidos it was the last opportunity of the USA. e simplesmente a destruição vai se seguir. And simply what we'll have following is this destruction. A colheita vai vir. The harvest will come. Eu queria que vocês pensassem aqui um pouco comigo. So I want you to think a bit with me. Para a gente aqui no Brasil, talvez é bem fácil. For us in Brazil, maybe this is easy Porque isso aqui tá falando dos Estados Unidos. Quem aqui se importa com os Estados Unidos? because this is speaking about the USA, and who would care about the USA? Mas do que Bolsonaro está sendo chamado lá fora? But what is Bolsonaro being called in other countries? Ele está sendo chamado Trump dos trópicos, não é isso? He is being called the Trump of the tropics. Por quê? Why? Por causa da ideologia dele que está sendo a mesma. Because his ideology is being the same. Eu vou botar aqui no quadro. So I'm going to put this on the board. Os Estados Unidos passou por um período grande tendo presidentes de esquerda. So the USA, they went through a long period of having this government of left wing. Left party. Não tanto quanto o Brasil, Not so much as Brazil, mas Obama é do Partido Democratas. but Obama would be from the Democrats party. E ele passa esse período no poder And he went through this period of time with power. e aí chega uma pessoa And then a person comes e começa a falar que tudo isso que Obama estava fazendo era errado. and they start saying that whatever Obama was doing was wrong. Obamacare não serve para nada, Obama is not worth anything. tirando o crédito do sistema de governo. Oh, Obamacare is worth nothing. They took away all the government system, Tirando o crédito das mídias de informação, and they maybe gave credits to the media and all the information. falando que as grandes mídias é um perigo para a população. They say that the media is a danger for the population. O mesmo tipo de vocabulário que foi usado na Venezuela, The same type of wording that was used in Venezuela. mesmo tipo de vocabulário que foi utilizado por Stalin quando ele se tornou um ditador, The same words that was used by Stalin when he became a dictator. colocando preconceito naqueles que se opõem a ele. Putting prejudice to those who accept him. Falando que a mídia é uma ameaça ao povo. Saying that media is a threat to the people. Então a gente tem um presidente liberal
So we have a liberal president, que é de esquerda, which is from the left e wing, depois vem um presidente de direita, and then we have a president from the right wing, que nunca foi político, which was never a politician. nada errado com isso, Nothing wrong with that. mas que ele se coloca como se fosse uma pessoa que está fora do sistema, But he puts himself as this person who is out of the e system. que dessa forma ele pode consertar tudo. And in this way now we can fix everything. Mesma coisa que acontece na Segunda Guerra Mundial, So the same thing happens in the Second World e War. você vê o tipo de propaganda que é utilizado por Hitler. And you see the same type of propaganda being used by Hitler. Ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. He was a soldier in the First World War. Ele se apresenta como sendo um soldado e não como uma pessoa que participa dentro do sistema de governo corrupto. He presents himself as a soldier and not someone who is in this corrupted government system. Alguém que pode consertar o sistema. Someone that can fix this system. Então isso é lá fora, So this is outside. de uma forma bem resumida. So in a very summarized way. Mas o que eu quero que a gente veja But what I want us to see é que no nosso país é a mesma coisa. is that in our country the same thing happens. A gente viveu uma era do PT, We live this era of PT, which is Worker the Party, Working Party, working party. Partido dos Trabalhadores, ok? E simplesmente o Brasil todo estava cansado de corrupção. So basically the entire of Brazil was done with this corruption. E qual brasileiro que não queria ver alguém chegando e chutando balde? And which Brazilian Tchau. Vai, que é isso agora? Não é tchau. And what Brazilian didn't want them to now No, what Brazilian didn't want someone to come and kick kick the kick the bucket? knock down the house? How do you say that? Kick the bucket? See them fall, maybe? E quem não queria alguém para vir e parar de sair para lidar com o sistema, certo? Who didn't want someone to come in and deal with the system? Parar com simplesmente fugir do politicamente correto. And simply just run away from what was politically correct. Fazer o que tem que ser feito, independente de como deve ser feito. Do whatever needs to be done independently of how it's going to be done. Consertar as coisas que têm que ser consertadas. Fix what needs to be fixed. Todo mundo gostou, certo? So everyone liked that, right? Acho que eu conheço duas pessoas aqui que foram a favor de Lula. I think I know two people here which were in favor of Lula. Todo mundo simplesmente estava cansado do governo do PT. Everyone was tired of this working party. E aí chega um presidente And then we see a president come, que não só a gente, mas o mundo lá fora consegue visualizar, but not just us, but the world out there can see. que ele está simplesmente na mesmo paralelo que Donald Trump. But he's basically in the same parallel as Donald Trump. Ele está atacando as mídias, He's attacking media. ele tem as mesmas ideologias que Trump, He has the same ideologies as Trump. a maneira da sua ascensão ao poder foi a mesma que Trump. The same way that he rose to power is the same way Trump rose to power. Pelo uso da internet ele chegou ao poder. By the use of internet, he got power. Todo mundo viu isso acontecer, que foi um impacto para todos. And everyone saw this happening, so it was an impact to everyone. Como que um presidente que tentou uma vez simplesmente ganhou a eleição? So how does a president apply once for presidency and he wins these E elections? todo mundo sabe que foi por causa da internet. And everyone knows it was because of the internet. A gente sabe que é a mesma forma de ascensão ao poder que Donald Trump. So it's the same way that Trump rose to power. Também com o uso de desinformações e outras coisas. And obviously also using disinformation and other sources. O que eu quero que a gente consiga visualizar So what I want us to see é que na parábola, is that in the parable, na profecia, in the prophecy, independente se a economia do Brasil está subindo, independently if the economy in Brazil is rising, independente se os crimes estão diminuindo, independently if the crimes are becoming less, independente do que quer economicamente esteja acontecendo de bom, independently of what is happening of good economically, na parábola, in this parable, é esse presidente que traz a colheita. this is the president that brings the harvest. É esse o presidente que traz o decreto dominical. This is the president that brings the Sunday law. E é esse que poderia manter o país unido. And that president would be the one that was going to unite the country. E quando o Bolsonaro ganhou, eu estava feliz.
So when Bolsonaro won, I was happy. Porque, tipo assim, eu falei, realmente, alguém vai resolver os problemas. And I said, finally, someone is going to fix our problems. Só que aí chega a mensagem do clamor da meia-noite. But then the midnight cry message arrives. E ela vira a nossa cabeça de ponta cabeça. And it completely changes our heads upside down. Ok? Mais uma vez vou falar. So once more I'm going to say, Eu sei que quem conhece aqui a minha família, so for those who know my family, sabe que meu pai, ele defende muito o PT. they know that my dad really supports this working party. E eu quero deixar bem claro aqui But I want to leave this really clear. que eu não tô fazendo isso daqui por causa que meu pai gosta do PT. I'm not doing this here because my dad likes this party. Eu tô fazendo isso daqui porque é a mensagem que a Tess tem trazido do clamor da meia-noite. I'm doing this because Sister Tess presents this as our message of the midnight cry. Como eu disse, quando o Bolsonaro ganhou, eu estava contente. But like I said, when Bolsonaro won, I was happy. Eu estava com a visão errada. I had a wrong view. A gente precisa entender que profeticamente So we need to understand that prophetically, que esse partido, que esse presidente, that this president, que tem ideologias e tem uma pauta protestante, which has ideologies and has this Protestant agenda, ele está unindo igreja com Estado. he is the one uniting church and state. E ele que vai trazer o decreto dominical, a colheita. And he is the one that will bring this harvest at Sunday Law. É Donald Trump que está fazendo isso. Donald Trump is doing this. E o Brasil está repetindo, está seguindo os mesmos passos dos Estados Unidos. And Brazil is following the same steps as the USA. Então, independente do que o que você possa achar que está a economia, So independently of what you think the economy is or how it is, não duvido que está crescendo, I don't doubt that it's growing. não duvido que deve estar excelente. I don't doubt that it's probably excellent. Eu acredito que a economia de Babilônia estava muito boa, And I believe that the economy in Babylon was really good. mas aí veio a Medo-Pérsia e destruiu. But then Medo-Persia comes and destroys this. Se a economia do Brasil está crescendo, ok. So if the economy in Brazil is growing, good, okay. O que eu quero que a gente veja But what I want us to see é que profeticamente, is that prophetically, quando o Donald Trump ganha as eleições, when Donald Trump wins the elections, ele vai trazer a colheita. he is the one bringing this harvest. E quem vai sofrer com isso lá na frente somos eu e você. And the ones who are going to suffer the consequences in future is you and I. Então eu quero que a gente comece a olhar para essa perspectiva. So I want us to look into this perspective. A gente precisa começar a olhar para os eventos que estão acontecendo lá fora. We need to look at the events which happen outside. Eu quero que a gente olhe aqui para essas linhas. So let's now look at these lines. Até que horário eu tenho? 45, 15 minutos. Eu tenho 15 minutos? Esse daqui é a linha dos sacerdotes, levitas e netineus. So this would be the line of the priests, Levites, and A Nethinims. gente já lidou com isso. We have dealt with this. E eu quero que vocês entendam que essa linha se trata do modelo de agricultura. And I want you to understand that this line is dealing with the model of O agriculture. motivo, essa linha foi criada no modelo de agricultura. This line was created based on the agricultural E model. no modelo de agricultura a gente tem um processo de arar. And in this process we have this plowing. E aí você tem que arar antes de plantar a semente. And you have to plow before planting the seed. E quando você planta a semente, vem a chuva temporã, And when you plant the seed, the early rain comes, que é essa chuva mais fraquinha que faz brotar. which is the weaker rain which makes the plant grow. A planta cresce, mas ela fica verde. The plant grows, but it remains green. O que ela precisa para ficar madura? And what does it need to stay ripe? Chuva serôdia. The latter rain. Depois que amadurece o grão, And once the grain is now ripe, o que vem? what comes? A colheita. The harvest. Abre Apocalipse junto comigo. Let's open in Revelation. Apocalipse 18, Revelation 18, verso 4. verse 4. E ouvi outra voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that he receive not her plagues. O que é isso daqui? What is this? É quando... Presta bem atenção aqui. So pay attention, please. Isso daqui é quando a gente vai colher o mundo no decreto dominical. This is when we harvest the world at the Sunday law. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte aqui. So I really want you to pay attention at this part. A gente entende que esse terceiro grupo aqui são os netineus. We understand this third group to be the Nethinims.
Você pode chamar isso daqui também nos trabalhadores da hora undécima. You can call this the 11th hour workers. Ou o mundo, se Or você you quiser can- generalizar. Generalizar. Isso daí mesmo. And if you want to generalize, you can call this the world. O mundo The world vai ser colhido quando? is going to be harvested when? Do decreto dominical, fechamento da porta da graça, não From é? Sunday law to the close of probation. Agora presta atenção aqui comigo. And now pay attention to this. A gente vai colher o mundo. We are going to harvest the world. O que a gente vai colher? What are we going to harvest? A gente colhe algo que foi plantado, We harvest something that was planted, que a chuva chegou, that the rain has come, brotou, has made it grow, cresceu, grow, e aí sim a gente vai mature. ceifar. And then we're going to harvest. Então o que a gente vai estar colhendo aqui? So what is it that we're going to harvest at this point? Alguém que passou por esse processo. Someone that has been through this process. Alguém que passou por um processo de arar. Someone that has been through this process of plowing. Alguém que recebeu uma semente plantada. Someone that received the seed being planted. Alguém que recebeu a chuva temporã. Someone that has received this early rain, Alguém que recebeu a chuva serôdia. that received the latter rain. Quando essa planta estiver pronta, And when this plant is ready, o que a gente vai fazer? what are we going to do? É ceifar. Harvest. Conseguiram ver isso? Could you see this? Eu não sei se vocês entenderam a implicância disso. So I don't know if you understand the implications of this, O que eu quero que vocês notem but I want you to see é que a gente entende na mensagem is that we understand in this que a message gente não faz evangelismo público até o decreto dominical. that we don't do public evangelism until the Sunday law. Em outras palavras, And in other words, não é a gente que ara eles, it's not us that's going to plow these people. a gente não está jogando a chuva temporã neles, We are not pouring out the early rain on them. a gente não está jogando a chuva serôdia neles. We don't pour the latter rain on them. O que a gente vai fazer no decreto dominical? So what are we going to do on the Sunday law? Vai colher. We are just going to harvest. Então a pergunta é o seguinte: So the question is the following. quem é que está fazendo esse trabalho aqui para eles? Who is doing this work for them? Porque a gente não é. Because it's not us. Porque a gente não faz evangelismo público até o decreto dominical. Because we don't do public evangelism until the Sunday law. Quando a gente entende isso, So when we understand this, a gente entende que os eventos externos é que estão fazendo esse trabalho. we understand that the external events are the ones doing this work. E dependendo como a pessoa enxerga os eventos externos, And depending on how you see these external events, ou ela está passando ou falhando o teste dela. either you are passing or failing your test. Na nossa linha do adventismo, In our line of Adventism, se a gente estuda a mensagem de Atos 27, if we study the message of Acts 27, quando a gente chega no marco do clamor da meia-noite, when we arrive at this midnight cry waymark em Atos 27, at Acts 27, a gente vê que a gente tem uma fonte de informação falsa e uma verdadeira. we see that we have a stream of information which is true and a false one. A gente entende que nós temos uma informação de falsa e verdadeira. We understand that we as well have a true and false information. A gente tem que confiar em um ou em outra. So we need to trust either in one or the other. Nós temos que passar por essa luta aqui. So we need to go through this fight here. Se a gente ouve a mensagem verdadeira, If we listen to the true message, a gente está recebendo a nossa chuva temporã, a nossa chuva serôdia. we receive our early and latter rain. Mas se a gente recebe a falsa, But if we receive the wrong one or the false one, a gente vai crescer mais como um joio, né? we are going to grow as a wheat, a tear. Mas o que eu quero que a gente visualize But what I want us to see é que essas nossas fontes de informação não são para o mundo. is that the streams of information that we have is not the same for the world. As fontes de informações para o mundo The streams of information for the world são aquelas fontes de informação que falam a respeito dos eventos externos. are the ones which speak about external events. Porque são esses eventos externos que estão fazendo esse trabalho para o mundo. Because these are the external events which do the work for the world. Eu vou dar um exemplo. So I'm going to give you an example. Se eu tenho uma pessoa aqui If I have a person here que ela segue Donald Trump which follows Donald Trump desde o início, from the beginning, e eu lembro que eu seguia o Donald Trump no Instagram, não tem nada problema com isso. and I remember I used to follow Donald Trump in Instagram, so there's nothing wrong with that. A questão é que antes eu assistia e via, olha, esse cara aqui tá bom. The point is, before I used to see this and would say, yeah, this guy is really good. Hoje eu assisto ele no Instagram ainda, Today I still see him in Instagram,
Mas eu também estou assistindo outras fontes de notícia but I'm also looking at other streams of information, of que news, mostram do que ele está falando, do que é falso e o que é verdadeiro. that show what he's speaking, which is true and false. E que a maioria dos porcento, ele simplesmente está falando informações falsas. And the majority of times he's speaking of things which are false O que eu or quero wrong. mostrar para você é o seguinte. But what I want to show you is the following. Se você está acreditando nos pontos que ele está trazendo aqui, If you're believing in the points that he's bringing here, se você está dando suporte às coisas que ele está fazendo aqui, if you are supporting the things that he's doing here, ele fala que fechar as bordas é correto, temos que realmente fazer isso. Fechar as fronteiras. when he says that we need to close the borders, if you agree with this, Esse negócio de mudança climática é bobagem, a gente precisa fazer dinheiro. when he says that this climate change is all a mistake, what we need is to make money, E ele começa a trazer essas ideias desde sua campanha, and he starts bringing these ideas since his campaign, e você começa a seguir essas ideias, and you start following these ideas, e começa a concordar com essas ideias. and now you start agreeing with these ideas. O que eu quero que você veja é que no decreto dominical What I want you to see is that the Sunday law não vai ser uma coisa tão absurda que você não consiga concordar, se você estiver aqui. it's not going to be something so absurd that you're not going to agree with it if you're at this point. Você vai seguir, falar, faz sentido. You're going to follow and say, okay, it makes sense. O que eu quero que vocês vejam é que existem dois tipos de pessoas aqui. So what I want you to see is that we have two types of people at this point. Uma pessoa que está concordando com as coisas que estão sendo feitas One agrees with the things that are being done, e que vão ser e que vão falhar esse teste aqui no decreto dominical. and then they fail this test at the Sunday law. E um grupo de pessoas que está se opondo ao que está sendo feito. And another group of people which are opposing what is being done. O que você acha que vai ter a situação dessas pessoas aqui no decreto dominical? So what do you think the situation of these people would be at the Sunday law? Como que vai ser o posicionamento deles? How is their position going to be? Depende da fonte de informação que você está ouvindo aqui. So it depends of the stream of information that you're listening to. O que eu quero que vocês visualizam é que existem dois tipos de informação no mundo. What I want you to see is that we have two types of information in the world. E nos Estados Unidos, And in the USA, é mais claro colocar isso como Fox News e a CNN. it's easier to put this as Fox News and CNN. Acho que eu coloquei nas cores erradas. As cores das logos estão erradas. Anyways, se você assiste a Fox News So if you see Fox News e você vê como que eles retratam uma informação, and you see how they bring the information, é simplesmente o contrário de como que a CNN coloca. it's the opposite to what CNN brings. Ok, quando cai as torres gêmeas, todo mundo filma a torre gêmea caindo. Okay, when the Twin Towers fall on the 11th of September, everyone films the same thing. Não duvido disso. So I don't doubt this. Mas quando o procurador do FBI vai falar a respeito do que Donald Trump fez, But when this FBI agent goes and he looks to see what Donald Trump did, uma pessoa vai dizer que ele está obstruindo a justiça one person is going to say that he's obstructing the justice e que ele pode ser sentenciado and that he can go through this sentence depois que ele sair do mandato. once he has left or finished his mandate. E a outra fonte de informação And the other stream of information vai dizer que esse procurador negou essa conspiração da Rússia com o presidente Trump. is this other agent is going to say that he said that he didn't do this alliance with Russia against Trump. The what? Generation. O ponto que vai acontecer aqui é o seguinte: So the point which happens here is the following. uma fonte de informação do mundo We'll have a stream of information for the world que vai estar dando suporte a Trump that's going to support Trump. e a outra fonte de informação And the other stream of information vai estar indo contra. is going to go against him. Por quê? Why? Essa Fox News, Because this Fox News, ela tem característica de uma direita cristã. they have this characteristic of a Christian right. Yeah. Essa é a ideologia deles. This is their ideology. A direita tem mais familiaridade com os cristãos. The right has more familiarity
arity with the Christians. Eles são mais conservadores. They are more conservative. Então eles são a favor da família, So they in favor of family como eles enxergam a família. and how they see family to be. Ok? Eles querem a CNN CNN já é mais para a esquerda is more to the left side, e ela trata de canal mais liberal. and it deals with a more liberal channel. Nesses recentes anos, In these last years, recently, a gente tem visto o mundo se dividindo we have seen the world being divided com um posicionamento político. with this political positioning. Até alguns anos atrás, a maioria das pessoas não sabia a diferença de esquerda para direita. A few years back, people didn't know the difference in between the left wing and the right. Mas hoje as pessoas estão se tomando esse posicionamento político, pelo menos aqui no Brasil. But today, at least in Brazil, people are having this political positioning. E aí você tem uma TV, And then you have this TV, uma fonte de informação, this stream of information, que mostra muitas coisas ruins. which show a lot of bad things. Mostra, por exemplo, o primeiro beijo gay na televisão. For instance, they show the first gay kiss on TV. São coisas que para um cristão não é muito boa, certo? They are things that for a Christian they are not good, right? Então os cristãos normalmente vão para que lado? So the Christians tend to go to which side? Eles vão mais para o lado da direita, They will go more to the right side, que é um lado conservador. which is the side which is more conservative. Uma rede de TV que, por exemplo, mostra novelas cristãs. For instance, a TV channel which shows more of novels which are Christians. Por exemplo, mostra a história de Noé. They show Noah's history, story. Conta a história de Moisés. They tell the story of Moses. Então, é uma tendência dos cristãos So it's a tendency of the Christians tomar um posicionamento político mais direita. to take this political positioning on the right O side. que Bolsonaro estava fazendo? What is Bolsonaro doing? Em relação àquelas revistas com homossexualismo que estava sendo cabendo para as escolas? So what did Bolsonaro do when he sees these magazines about gay people being distributed in schools? Ele estava simplesmente, não, isso daí não pode entrar nas escolas. He was simply saying, this we cannot have in the schools. Os cristãos vão concordar com isso, não é isso? And the Christians would agree with this, right? Então, o que eu quero que vocês vejam é que os cristãos começaram a tomar esse posicionamento de direita. So what I want you to see is that the Christians started now following this positioning of the right side. E é simplesmente, se você pensar de uma forma meio que natural, And if you think about this is a natural way of a thinking. ideologia cristã, a direita. It's a Christian ideology, this right side. De esquerda são os liberais. And this left are the liberals, Pessoas que querem maconha, people that want weed, mais caracterizado como área de humanas na universidade. people that study more human science. I don't know. Acho que não é. Human science. Homosexuals, Ateus. Atheists. Então Yeah. a gente vê que existe essa divisão que está acontecendo hoje. So we see this division happening today. Na política sempre aconteceu. And in politics, this always happens. Tá, eu estou fazendo isso de uma forma bem resumida, I'm doing this in a very summarized way. mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte. But what I want you to see is the following. Esse presidente de direita, This president of the right side, right wing, Donald Trump, ele está trazendo toda essa pauta cristã para dentro da política. he's bringing all this Christian agenda into the government. E ele que vai trazer o decreto dominical. And he is the one who brings the Sunday law. E existem duas fontes de informações no mundo. And we have two streams of information in the world. Uma que está dando suporte para essa junção de igreja com Estado One that supports this uniting of church and state, e uma que está indo contra isso. and one that's going against this. E essas duas fontes de informação And these two streams of information é que está preparando o mundo is what's preparing the world para ser ceifado aqui. to be harvested at this Eu point. vou repetir aqui, olha bem aqui para mim.
So I'm going to repeat this. Please look at me. Eu estou falando tudo isso daqui porque eu quero que vocês vejam isso. I'm speaking about all of this so you can see this point. Nós temos duas fontes de informação. We have two streams of O information. mundo tem duas fontes de informação. The world has two streams of Se information. você está ouvindo a fonte de informação errada, If you're listening to the wrong stream of information, você vai chegar no decreto dominical Ye- e vai achar que está tudo correto. you will arrive at the Sunday law and think everything is okay, everything is right. Se você está ouvindo a fonte de informação correta, If you're listening to the right stream of information, você está entre aqueles que vão estar protestando contra o decreto dominical aqui. you are with those who are protesting against the Sunday law at this point. Então, se você é o mundo, So if you are the world, você está recebendo duas fontes de informação aqui. you are receiving two streams of information here. Dependendo de qual você escolher, Depending on what you choose, isso vai ser marcante para se você vai passar nesse teste ou não. this could be really decisive if you're going to pass this test or not. Então, a importância que eu quero que vocês notem para isso daqui So the importance that I want you to give to this é que a gente precisa começar a se preparar is that we need to start preparing ourselves para não atrapalhar os nitineus a passarem no teste deles. so that we are not a stumbling block to the Nethinims so they can pass their test. O que Bolsonaro está fazendo pode ser muito bom para a economia, Bolsonaro can be doing something really good for economy. assim como Trump está fazendo muito bem para a economia americana. The same way Trump is really good for the American economy. Muitas relações comerciais com muitos países, A lot of commercial relationships with a lot of countries. mas é ele que vai fazer o decreto dominical. But he is the one that's going to bring Sunday law. E a fonte de informação que está dando suporte para ele And the stream of information who was supporting him, é a Fox News nos Estados Unidos. it's Fox News in the USA. Sobre aqui no Brasil, In Brazil, a gente vai tentar tratar um pouco mais disso amanhã. we'll deal with this tomorrow. O Wesley também está falando a respeito de fontes de informação. And Brother Wesley is also dealing with streams of information. Mas baseado na fonte de informação que o mundo está ouvindo, But based on the stream of information that the world is listening to, isso vai ser decisivo para a decisão deles no decreto dominical. this would be decisive for their decision at the Sunday law. E isso é a chuva temporânea e a chuva cereja deles. So this would be the latter and the early and latter rain of the world. Esse é um assunto que tem muito mais a se falar sobre isso. This is a topic that we could speak much more of. É algo que a gente consegue ver na profecia. It's something that we can see in prophecy. Não é algo que a gente está escolhendo o candidato que a gente gosta ou não. It's not about choosing the candidate that you like or not. Deus ele está revelando para a gente quem é o presidente que traz o decreto dominical. God is revealing to us who is the president that brings the Sunday law to us. E a gente precisa estar atento a essas coisas. So we need to be attentive to these things. Tinha mais coisas para falar da Batalha de Ipsos. We had more things to speak about in the Battle of E Ipsus o fato de ter duas perspectivas na Batalha de Ipsos. and having two perspectives in this battle. Mas eu vou tentar falar sobre isso amanhã. But we'll try and speak about this tomorrow. Vamos orar? Let's pray. Pai querido, muito obrigado por esse sábado. Dear Heavenly Father, thank you so much for the Sabbath. Pai, a mensagem do clamor da meia-noite tem abrido muito nossa mente. Father, this message of the midnight cry has really opened our minds Tem limpado muita sujeira que tem em nossa mente. and it's cleansed a lot of dirt that we had in mind. Ajude a gente a entender a importância desse assunto. Help us to understand the importance of these topics Como eles impactam não só internamente, mas externamente também. and how they impact us internally and externally. Ajude a gente a ver quão importante é esses eventos externos. Help us see how important it is to look at these external events E que eles são não só para a nossa salvação, mas para a salvação do mundo. and that they are not only for our salvation but the salvation of the world. Ajude a gente a ver a parábola com a perspectiva correta. Help us see this parable in the correct perspective. Em nome de Jesus Cristo, In the name of Jesus Christ, I ask you, Amen.